Oi pessoal, então espero que vocês tenham ido bem na prova de português ontem. Vamos começar aqui com esse item 6 aqui. Considere essa função dada por f de x igual a p mais q cosseno de rx menos s, em que p, q e rs são números reais e o cosseno é calculado sobre os valores em radianos. E agora... vamos pro item A primeiro, vai. Vamos antes de fazer essa questão, vamos ver aqui, se note adote. A amplitude de uma função é a diferença entre seus valores máximo e mínimo. Então aqui, só cuidando aqui, a amplitude aqui, ela foi definida de um modo diferente da física. Na física, por exemplo, você tem uma onda y é a cosseno de y de x, por exemplo. Vamos supor que é uma onda estacionária, que não depende do tempo, é a cosseno de kx mais φ, por exemplo, né? Esse a aqui, olha aqui, esse a e aqui é menos a, então a diferença entre o valor máximo e mínimo no a é 2a. Então esse a, na verdade, é metade da amplitude que está sendo definida aqui. Só cuidado com isso, né? Diferente da definição da física. E esse gráfico também que está aqui na tela, na questão, é só do item C, não é das outras questões. Mas vamos tentar entender. Primeiro vamos dizer aqui que eu tenho uma função cosseno. Função cosseno é assim, começa no 1, quer dizer 1 π sobre 2 π 3π sobre 2 e aqui é 2π. Depois ela vai repetindo o comportamento dela. E aqui também repete. Agora vamos lá, função cosseno é assim então, né? Período é 2π, que é quando repete, e a amplitude aqui é 2, que é a diferença entre o valor máximo e o mínimo. Vamos aqui depois definir essa função Q cosseno de x, certo? A única diferença é que aqui em vez de ser 1, vai ser Q, certo? Nós vamos alterar os limites. Então aqui é o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e assim por diante. Aqui é o 4π. Daqui é Q cosseno de x, certo? Multipliquei por Q. Agora vamos supor que além de multiplicar o cosseno por Q, eu some um π. Chama offset, eu somo um π. Então, aí eu vou deslocar esse gráfico para cima de P. Então, onde era 0 vai ficar P. Onde o gráfico anterior era Q, vai ficar P mais Q. E depois fica P menos Q. Então, se é assim. Aqui ó, o 0.
Π sobre 2 está no P. Π está aqui. 3π sobre 2 também está no P. E o 2π está aqui. E aí repete. 4π, tá? E se eu fizer f de x é p mais q cosseno de rx. Então, por exemplo, quando rx igual a π sobre 2 igual a 2π, aí aqui vamos lá, né? Vamos analisar também algumas coisas. Aqui o período é 2π do mesmo jeito. E a amplitude é 2q. Aqui o período é 2π do mesmo jeito. E a amplitude é 2q. Então vamos analisar aqui primeiro. Quando Rx for 2π, ou seja, o período é quando o cosseno é 2π, x é 2π sobre r. Então o período vai ser 2π sobre r. E a amplitude vai continuar sendo a amplitude vai continuar sendo 2q. Então vamos lá. Vamos fazer esse gráfico aqui. Que vai ser um pouco diferente. Aqui vamos supor que seja o 0, certo? Que é o 0. Π sobre 2. Π. 3π sobre 2. Não, e aqui não é π sobre 2 não, tá? Aqui é π sobre 2r, olha. π sobre r. 3π sobre 2r vai dividido por r, olha. Porque aqui o cosseno tem que dar quanto? Aqui, por exemplo, o cosseno de 0 é π sobre 2. Não, cosseno de π... Não, ao contrário. Cosseno de π sobre 2 dá 0. Então o Rx tem que ser π sobre 2. Então o x é π sobre 2r. E aqui é 2π sobre r, que é o período. E aqui vai ser 4π sobre r. Isso é. Tá feito. E agora vamos colocar uma defasagem, né? F de x vamos primeiro entender isso daqui. F de x é igual a P mais
Q cosseno de x menos S. Vamos entender aqui. Amplitude continua sendo 2Q e o período continua sendo 2π, porque não tem nada multiplicando x. Só que aqui é o seguinte, né? Por exemplo, x menos S igual a zero quando x igual a S, ou seja, cosseno de zero é 1. Ou seja, o 1 não vai ser mais no x igual a zero, vai ser no x igual a S. Esse gráfico vai estar um pouquinho deslocado aqui. Aqui é S mais π sobre 2, S mais π, S mais 3π sobre 2, S mais 2π, e aqui é S mais 4π. Isso. E agora vamos analisar. E outra coisa aqui que é importante saber, por exemplo, aqui essa onda está atrasada de S. Por que está atrasada? Vamos supor, pensa na ondinha caminhando assim, olha. Pensa assim, no zero ela devia estar aqui, só que ela está um pouco antes. Ela só vai chegar aqui quando for S. Pensa nela caminhando assim, olha. Pensa sempre na ondinha caminhando para a esquerda. Ela aqui está atrasada. E agora por último, vamos lá. P mais Q cosseno de x menos S, não, Rx menos S. Então, por exemplo, Rx cosseno de 1 é 0, certo? Por exemplo, não, cosseno de 0 é 1, vamos supor assim, né? Cosseno de 0 é 1. Ou seja, cosseno de Rx menos S é 1. Seja Rx menos S. Então vamos lá, isso daqui ocorre quando Rx menos S é 0. Ou seja, x é S sobre R. E o cosseno de 2π, por exemplo, é 1 também, certo? Isso vai acontecer quando Rx menos S é 2π, ou seja, x é igual a 2π mais S sobre R. Então vamos analisar aqui esse gráfico. É o último, tá? Amplitude é 2Q e o período é 2π sobre R. Então aqui vai ser o S sobre R.
Aqui vai ser π sobre 2 mais S sobre R, π mais S sobre R, 3π sobre 2 mais S sobre R, 3π sobre 2R, 2π sobre R mais S sobre R. Exato. Acho que deu para entender as situações todas. Então agora vamos para a questão, né? No item A, você tem o seguinte. O item A ele pede qual é o valor máximo de f para o caso em que p igual a q igual a r igual a s igual a 1, né? Então f de x igual a 1 mais 1 vezes cosseno de x mais 1, tudo igual a 1. Não, x menos 1 é menos s. Nós sabemos que para todo x pertencente aos reais, o cosseno de x pode ser o x menos 1 também. Está entre menos 1 e 1, certo? Ou seja, 1, 0. Se eu somar ambos os lados, vai estar entre 0 e 2, né? Logo, o máximo valor da f vai ser quanto? Vai ser 2. Tem B. Quais são os valores do período da amplitude de f para o caso em que p igual a menos 1, q igual a 2, r igual a π e s igual a 0, né? P igual a menos 1, menos 1 mais 2 vezes cosseno de πx. Vai ficar assim a função. Então vamos lá, o período. Nós sabemos que 2π sobre o período vai ser igual a... O período é sempre 2π sobre r, né? Como nós vimos ali, né? Que é igual a 2, certo? Ou então você podia pensar também que 2π sobre o período vai ser sempre igual a r, que é π. Ou seja, o período é 2π sobre π, que é igual a 2. Podia pensar assim também. E a amplitude? Nós sabemos que cosseno nós sabemos que o máximo valor esse cosseno aqui está entre menos 1 e 1, certo? Então, duas vezes o cosseno vai estar entre menos 2 e 2. Ou seja, aí se eu subtrair 1, então nós sabemos que a amplitude é o máximo menos o mínimo, que é 1 menos o menos 3, que vai ser igual a 4. Ou então vocês podem pensar na amplitude também como sendo... amplitude é o máximo menos o mínimo. Ou então vocês podem pensar na amplitude
como sendo também duas vezes o coeficiente Q, duas vezes o Q, é sempre 2Q, amplitude. Amplitude é sempre 2Q. E agora o gráfico de F é igual a... E agora é pelo gráfico, né? Então vamos lá, né? Pelo gráfico, o que nós podemos inferir pelo gráfico, né? O que dá pra dizer? Primeira coisa que dá pra dizer é que o amplitude é 5, certo? Amplitude é 5, a diferença entre o máximo e o mínimo, né? Que é 2, que é 3 menos 2, que é 5, ou seja, o que é 5 meios, tá? Ou aqui na verdade eu posso colocar mais ou menos 2Q, né? Vocês vão entender por quê. O que eu posso fazer isso? Porque é o seguinte, se o Q for negativo, por exemplo, se o Q é menor que zero, aqui eu esqueci de comentar, né? Eu vou ter um gráfico assim, certo? Vai começar aqui embaixo. Fx é que o que menor que zero. Então, isso daqui vai ser igual a... Vai ser a mesma coisa que P menos Q vezes cosseno de X mais π, por exemplo. Ou X menos π, não importa. Se eu deslocar isso daqui de π... Se eu deslocar isso daqui de π... eu tenho o gráfico original. Olha aqui, o π está no topo. Então, é só defasar em π. Então, o que é mais ou menos 5 meios, tá? Eu não tinha comentado isso. Amplitude. O P... Nós sabemos também que o P é igual a meio. Por que o P é meio? Porque o gráfico está deslocado de meio acima é de g de x é 5 meios de cosseno de rx menos sx. Ele está deslocado de meio acima, né? Você vê que aqui os limites são 3 e 2, e não 2,5 e menos 2,5. Então ele está deslocado de meio. Dá para ver isso daqui também pelo gráfico, amplitude. Período.
Período é 2π sobre R, que é... Quanto é que é o período aqui nesse gráfico? Aqui, por exemplo, distância entre essas cristas aqui, 5,5 menos 1,5, distância entre as cristas, né? Distância entre os picos, ou pode ser entre os vales também, ou seja, 2π sobre R é 4, é parecido também com a física, então R é 2π sobre 4, que vai ser π sobre 2, tá certo? Aqui nota que o item C, ele não pedia todos os valores, ele só pedia que você desse aqui, determine valores, alguns valores, não pedia todos. E aqui o P, Q, e agora só falta o S. Vamos lá. Nós determinamos a amplitude P, período, e agora vamos ao S. Aqui tem dois casos, né? Chamar de fase. Aqui tem dois casos. Vamos supor que o Q é igual a 5/2 positivo. Então, se o Q é igual a 5/2, f de x vai ser meio mais 5/2 cosseno de π sobre 2 menos S. Sabemos que f de 1,5 é igual a 0, certo? F de 1,5 é 0. Então aqui nós temos que F de 1,5, não, F de 1,5 não é 0, não é meio. Não, não é meio, não é 3, tá aqui, olha aqui. Vamos rever aqui no gráfico, que eu escrevi muita coisa. F de 1,5 é 3, então F de 1,5 vai ser igual a, ou seja, é meio mais 5/2 de cosseno de π sobre 2 vezes 1,5 menos S é igual a 3. Ou seja, 5/2 de cosseno de π sobre 2 vezes 1,5 menos S vai ser igual a 3 menos meio, que é 5/2. Ou seja, cosseno de π sobre 2 vezes 1,5 menos S é 1. E quais ângulos tem cosseno 1? 0 é... Então, π sobre 2 vezes 1,5 menos S é igual a 2kπ, com K inteiro. Esse é um múltiplo de 2π. Então, S é π sobre 2, 1,5, pode ficar aqui 3, multiplicar em cima e embaixo por 2, vai ficar 3π sobre 4. Pode ser mais também, pode ser mais ou menos, mais 2kπ com K inteiro. Aqui eu poderia isolar como menos, só que não interessa. Só que também o mais pode ser sempre que... Aqui se fosse isolar, normalmente seria menos, só que não tem erro nenhum, porque a única coisa é que vai mudar. O K em vez de ser menos 1 vai ser 1, K em vez de ser 1 vai ser menos 1, por exemplo. Só vai mudar isso. E agora vamos lá, vamos analisar outro caso em que amplitude igual a
que é igual a menos 5 meios. Vamos analisar esse caso. Ou seja, que isso daqui está defasado de π. Então, f de x vai ser igual a meio menos 5 meios de cosseno de Então vamos colocar aqui nesse resuminho. Que é menor que zero. Vamos colocar esse caso. Tá? E aqui eu pus que maior que zero só para simplificar. E S maior que zero. Se o S fosse menor que zero, estaria aqui, olha. Menos 5 meios de cosseno de K de Rx, que é π sobre 2 vezes 1,5 menos S, que é igual a meio menos que isso daqui vai ser igual a 3. Então menos 5 meios desse cosseno ser 3 menos meio, que é 5 meios. Então esse cosseno é menos 1, certo? Ou seja, se o cosseno é menos 1, isso daqui vai ser igual a π mais 2kπ, vai ser um π mais uma fase aqui. Então S vai ser 3π sobre 4 menos π mais 2kπ, vamos pôr assim, que é igual a π sobre 4 mais 2kπ, um K inteiro. Só que aí se eu for unir essas duas soluções,
Se eu for juntar essas soluções, eu vou ter π sobre 4 mais 2kπ, 3π sobre 4 mais 2kπ, que não é 3π sobre 4, é menos π sobre 4, certo? Então eu posso dizer que é 3π sobre 4 mais kπ, mais nπ, né? Porque, por exemplo, vai ser, S pode ser menos π sobre 4, 3π sobre 4, π sobre 4 mais 2kπ, que é 7π sobre 4, 3π sobre 4 mais 2kπ é 11π sobre 4, então pode ser nπ. Só que tem mais um fator, né? Nós sabemos que cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa, certo? Isso aqui dá para entender. Cosseno de menos alfa, o cosseno é uma função par, certo? Amplitude. Π é meio. Vamos achar todas as soluções aqui, né? Período, fase. Então, se você for ver, por exemplo, o período, ele também pode ser negativo, certo? Então, o período também podemos ter, então, é 2π sobre R igual a menos 4, por exemplo. Então, R seria menos π sobre 2. Podia ter isso, sim. Poderia muito bem ter isso, né? Não, isso aí... Na verdade, aqui nós podemos ter isso daqui pelo seguinte, não tem nada a ver com isso, por enquanto. Nós podemos ter, supor que em vez da onda estar caminhando assim, olha, em vez dela estar caminhando assim, né? Nós podemos supor que em vez da ondinha tá caminhando para cá, ela tá indo para lá, certo? Ah, não é isso mesmo, é cosseno. Não é isso mesmo, é cosseno de alfa é menos cosseno de... Por causa disso, sim. Por exemplo, aqui, cosseno de alfa é menos cosseno de alfa. É cosseno de menos alfa é igual. Então aqui não importa, né? Como cosseno de alfa é cosseno de menos alfa, nós podemos ter isso daqui também, né? R é menos π sobre 2. Então, se o R for menos π sobre 2, por exemplo, aí o S
e o que for 5 meios, então aqui nós temos que meio f de 1,5 é 3. Então, meio mais 5 meios do cosseno de menos π sobre 2 vezes 1,5 mais s menos s igual a 3. Então esse cosseno aqui vai ser 1, certo? Já simplificando aqui, π sobre 2 vezes 1,5 menos s é 1. E aqui se eu colocar isso daqui, então π sobre 2 vezes 1,5 menos s, C2kπ, um k inteiro. Ou seja, o S vai ser π sobre 2 vezes 1,5, que é menos 3π sobre 4, mais 2kπ pode ser. É, porque cosseno de alfa é cosseno de menos alfa. Podemos até fazer uma simplificação, então. Se o cosseno de alfa é cosseno de menos alfa, então vamos lá, né? Então, cosseno de Rx mais S menos S vai ser igual a cosseno, vamos pensar mais simples, de menos Rx mais S, certo? Logo, podemos ter também R igual a menos R menos o R que foi calculado, que é igual a o R que foi calculado é π sobre 2, R menos π sobre 2 e S também igual a menos 3π sobre 4. Pode pôr mais Nπ, porque o N é inteiro. Podia ser menos, mas tá, é o conjunto dos inteiros. Tá? Então as soluções são P é meio, porque está deslocado de meio, Q é mais ou menos 5 meios, R é mais ou menos π sobre 2 e S é menos 3π sobre 4 mais Nπ, mais ou menos isso, um N inteiro. Obrigado pela audiência.